irmãos? Vamos ter só mais um momento de oração? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos permite estudarmos a Tua Palavra juntos, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade, Pai, de estarmos juntos, Pai, como corpo, estudando, Pai, ouvindo mais aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. E te peço, Pai, para que nesse momento aqui, Pai, o Senhor fale conosco, Senhor. Eu te peço, Pai, para que qualquer coisa que seja de mim mesmo, do meu achismo, não seja dito aqui, Pai, e que seja o Senhor que fale, Pai, não eu, Pai. Que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir em Romanos, capítulo 15. A gente vai ler o versículo 3. Romanos capítulo 15, versículo 3, diz assim: Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram os insultos dos que te insultavam. Da outra vez, que a gente estiver aqui compartilhando sobre Romanos capítulo 15, esse foi um dos versículos que foi usado como base, mas naquele momento o que foi trazido foi a respeito das questões dos fortes e dos fracos. E não tem problema se os irmãos não lembram, porque eu também não lembrava de tudo. Eu tive que ver o YouTube, dar uma consultada nas anotações para ver se valia a pena entrar nesse ponto que a gente vai estar entrando hoje, porque foi um tema que foi mencionado meio que superficialmente, e eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho mais. Não vai ser de uma forma tão grande, porque é um tema muito extenso, tema que vários irmãos dissertam sobre. Esse tema é o pecado. E eu vejo que, infelizmente, no período que a gente vive, essa questão do pecado ela tem sido muito menosprezada no meio dito evangélico, porque, infelizmente, a gente tem visto muitas pregações que são feitas, de pessoas muito acompanhadas, famosas, falando que não importa o que você faz, não importa como você é, o Senhor te aceita de qualquer forma, não é mais trazido a necessidade do arrependimento, a necessidade de nós mudarmos a forma como nós vivemos, de sermos transformados pelo Espírito Santo. E muitas coisas que no passado a gente jamais imaginava têm adentrado o meio dito evangélico, como, por exemplo, questão da homossexualidade, questão de segundo casamento e outras questões que não estão bem de acordo com a forma como a palavra nos coloca. E eu ficava pensando há algum tempo atrás, porque nós, mesmo cristãos há muito tempo, alguns já há vários anos, há décadas já, a gente ainda cai em pecado. E eu ficava imaginando, nossa, por que será que isso acontece ainda, A gente já conhece a palavra, a gente sabe, por exemplo, lá de Romanos 6, que o salário do pecado é a morte. Nós conhecemos e mesmo assim a gente ainda peca, Eu fico imaginando se um médico chegasse para mim e falasse, se você comer arroz mais uma vez na sua vida, você vai morrer. Eu acho que eu ia fazer todo o meu esforço, tudo que fosse possível para não comer arroz. Provavelmente eu conseguiria, mesmo sendo algo que está na nossa dieta, Mas o pecado, que eu sei que o salário dele é a morte, por que eu ainda caio nele? E pensando sobre isso, a resposta eu creio que ela é bem simples, A resposta é porque nós gostamos muito de agradarmos a nós mesmos. E vou só abrir um rápido parênteses, que já foi dito por alguns outros irmãos, que esse capítulo, esses trechos que nós temos visto atualmente de Romanos 14, 15, Paulo traz algumas coisas, por exemplo, comer carne ou não comer carne, guardar dia ou não guardar dia. Nenhuma dessas coisas elas são pecado por si só. Elas não são algo que... Elas podem se tornar pecado, dependendo da forma como nós lidamos com elas. Nós começamos a julgar os nossos irmãos, e o que já foi trazido diversas vezes. Mas essas questões em si não são pecado. O que a gente vai estar tratando aqui hoje é esse versículo 3, que fala que Cristo não agradou a si mesmo. O contrário disso, que muitas vezes a gente cai, é que nós desejamos agradar a nós mesmos. E eu creio que a gente tem que ter bem firme que todos os pecados que nós cometemos,
é pelo fato de nós queremos agradar a nós mesmos. Não existe uma possibilidade da gente falar que a gente pecou porque a gente queria agradar o outro, queria agradar a Deus, por exemplo, e até abrindo um rápido parênteses, né, que é direcionado para irmãos que creem, né, que o Senhor predestina todas as coisas. Mesmo assim, mesmo seguindo essa linha de pensamento, a gente não pode afirmar que a gente pecou porque Deus desejava que eu pecasse, ou que a gente pecou porque isso iria agradar a Deus, que era o plano dele. Isso é impossível. Lá em Tiago ele fala, né, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, que Deus a ninguém tenta. Então, mesmo que algum irmão siga essa linha, né, irmãos que seguem essa linha, né, a gente não pode crer que a gente pecou porque Deus desejava que a gente pecasse e imputar esse pecado a Deus. O pecado é 100% responsabilidade nossa. E assim também, nós não podemos colocar a responsabilidade no pecado em outra pessoa. A gente não pode falar que a gente, por exemplo, eu roubei alguma coisa para dar para alguém. Eu não posso falar, esse pecado não é meu, eu fiz por causa do outro, então ele é um pecado do outro. Não. O pecado, qualquer pecado que nós cometemos, a responsabilidade é nossa. Jamais pode ser colocada para o outro. E vamos abrir agora em Gênesis capítulo 3. Vamos estar utilizando a sequência, né, de Romanos 15:3, no versículo 4, que fala que tudo que outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito. E vamos estar tendo agora vendo algum exemplo, né, sobre o pecado. Aqui em Gênesis 3, né, creio que todos nós conhecemos o texto, mas eu vou ler alguns versículos dele e vamos comentando, porque essa é a primeira vez na Bíblia que acontece um pecado. Foi o primeiro pecado que aconteceu na história da humanidade. E a gente não tem uma origem para o pecado propriamente dito, né? Não tem uma explicação de como ele surgiu, por que ele existe, né? Existem linhas de pensamento sobre isso, né? Não é o foco aqui, mas a questão é que a Bíblia já nos deixou claro o que a gente tem que saber sobre o pecado. O pecado não agrada a Deus e nós não devemos buscá-lo. Mas vamos estar lendo agora aqui o versículo 3, o capítulo 3, versículo 1. A gente vai ler alguns versículos e vou ir comentando. Primeiramente, né, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E a gente vê nesse versículo, a gente vê que a gente sabe o desenrolar da história, né? Eva, ela não estava ali indo pecar. Não é dito que Eva, ela estava indo comer do fruto e a serpente chega, não. Eva, ela estava lá e surge a serpente e começa a instigá-la, né, a ter esse desejo do pecado com essa pergunta, né? Deus disse que não deve comer de toda a árvore. E aí vamos para a resposta, né? A mulher ainda, né? Eva é colocado o nome depois, né? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E aqui a gente vê que Eva, ela aponta qual que era a ordenança correta, né? Porque a serpente fala, né, de todo fruto, e Eva mostra, não foi todo fruto, é daquele fruto. Só que aqui a gente vê que, assim como nós, Eva, ela tinha conhecimento daquilo que Deus tinha ordenado. Ela sabia que o que ela tinha que fazer e o que ela não tinha que fazer. E isso acontece conosco até os dias de hoje. Nós conhecemos os mandamentos do Senhor. A gente sabe aquilo que o Senhor deseja que nós façamos e o que o Senhor não deseja que façamos. Só que, aqui a gente não planeja um pecado, por exemplo. Eu não estou lá deitado no sofá e eu penso, amanhã, 9h30 da manhã, eu vou mentir para o meu pai. Não é assim que acontece, né? O que acontece é que a gente sabe os mandamentos do Senhor e dentro de nós existe uma luta, né? Como é dito lá em Gálatas 5, né? A luta da carne contra o espírito, para que nós façamos aquilo que não é do nosso desejo, né? É agradar a Deus. E essa luta está sempre ocorrendo. E vamos continuar? O versículo 4 agora, que diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aqui, né, depois do assunto que a serpente desejava tratar, ser introduzido pela própria Eva,
ela começa a falar, né? Não, o que Deus falou com vocês é enganação, Deus estava mentindo, Ele sabe qual que é a verdade, que se vocês comerem, vocês vão se tornar como Deus, e é assim que a tentação ocorre conosco. Ela chega para nós e tenta nos enganar, falando que aquela situação, aquele pecado que a gente pode cometer é mais necessário para a gente do que aquilo que Deus fala, que Deus estava nos enganando, a gente tem que cometer aquele pecado. E a gente tem aqui o versículo 6, né, que diz: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. E aqui a gente tem a forma como o pecado funciona até o dia de hoje, né? Primeiramente, surge uma situação, a gente pode pecar ou não, e a tentação fala para a gente: não, isso aí é necessário, você tem que fazer, não ouve o que o Senhor diz. A gente começa a encarar, né? A gente vê aqui que Eva, ela encara, né? Ela vê a mulher, vê que é boa para se comer, é desejável, agradável para dar entendimento, e ela cai, e é assim também que nós caímos. E vamos seguir agora, vamos ler alguns versículos, agora uma sequência maior, diz assim, a partir do 7. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez. Em dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ao homem disse: por que deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei não comesse? Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. É muito interessante, né? Esse começo de Gênesis, a gente tem muita explicação das coisas como elas são hoje, né? Esse texto que a gente leu, a gente vê várias origens, né? Porque as cobras rastejam, né? A questão das mulheres terem dor na gravidez, o serviço, a forma como é o trabalho hoje, né? Só que tem alguns pontos aqui que eu acho que são muito interessantes para a gente ver ligados a essa questão de pecado. Primeiramente, é um ponto que a gente já viu anteriormente, né, que já foi dito, que é a questão da responsabilidade por um pecado ser exclusivamente nossa. Aqui a gente vê, né, o Senhor pergunta, né, para eles, né, para Adão, né, comeu do fruto que eu ordenei que não comesse? E Adão, ele não responde: sim, Senhor, eu comi. Ele tenta julgar a responsabilidade para um terceiro. No caso, ele fala: a mulher que tu me deste, né? Então ele joga a responsabilidade para Eva e para o próprio Deus, né? Porque assim, se o Senhor não tivesse me dado, eu não tinha feito isso. Aí o Senhor pergunta para Eva, né? Que é isso que fizeste, né? E ela fala: eu comi, mas a serpente me enganou e eu fiz isso. E a gente vê, né, que eles tentam julgar a responsabilidade para um outro, mesmo sabendo que eles tinham cometido o pecado. Só que o que acontece aqui é que cada um deles é responsabilizado pelo ato. O homem, a mulher e a serpente. Porque a gente vê que as maldições são individuais. O Senhor amaldiçoa ali o homem, amaldiçoa a mulher e amaldiçoa a serpente. E a gente não pode, né, dessa mesma forma, nós não podemos, porque a gente peca, tentar colocar a responsabilidade num outro. Porque isso não cola com o Senhor. A gente não pode falar: não, mas o presbitério falou que era dessa forma. Não, mas o meu pai me ensinou isso, mas na internet estava assim. A gente não pode fazer isso, porque a responsabilidade pelo pecado é exclusivamente nossa.
E nesse ponto das maldições, eu gostaria de entrar num outro ponto, que eu acho bom a gente ver também, que é a questão de que, no tempo em que nós vivemos, no período da graça, o Senhor, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, né? A gente consegue ver isso, né? Por exemplo, lá no Salmo 103, que é dito que o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, né? Então, por exemplo, a gente não pode falar que, vamos supor, eu desviei dinheiro da minha empresa, aí eu fui mandado embora. A gente não pode falar, não, Deus ele quis se vingar de mim, ele me fez eu sair lá porque eu tinha feito isso. Ou, sei lá, alguém adulterou e o casamento está em ruínas e fala, Deus quis se vingar de mim porque eu tinha cometido aquele pecado. Não. O que acontece é que o Senhor, Ele é justo, mas Ele é misericordioso. A questão é que os nossos pecados, eles têm consequências naturais. A principal das consequências é aquela que a gente já falou anteriormente, Romanos 6, né, que o salário do pecado é a morte. E existem outras consequências também. Então, a gente não pode falar que Deus é um Deus vingativo, que Ele faz alguma coisa conosco porque a gente cometeu um pecado. Não, o Senhor ele é misericordioso, porque se Ele fosse fazer alguma coisa com a gente, nos tratar segundo os nossos pecados, a gente tinha que estar morto. E não é isso que acontece, né? E agora, um terceiro ponto, ainda nessa questão, nessa parte de Gênesis, né, desse capítulo 3, é que a gente vê Eva, né? Eva, a serpente, ela começa a conversar com Eva, fala para ela, né, que se ela comesse, ela iria se tornar como Deus, e ela vai sendo levada ali, e ela come com esse desejo. Só que não é falado isso de Adão, né? A gente não fala que Adão comeu também porque ele queria se tornar igual a Deus, fala que ele comeu. E existe uma linha de pensamento que fala que Adão, ele comeu do fruto por amor a Eva, né? Que ele não teria comido ali porque ele queria se tornar igual a Deus, ele comeu para agradar a esposa dele. Pessoalmente, eu discordo desse posicionamento. Eu entendo que Adão ele tinha esse desejo também de se tornar igual a Deus, só que isso é um campo especulativo, né? Porque não tem isso na Bíblia escrito como foi. É perigoso a gente ficar entrando nesse ponto. Só que a questão que eu acho que a gente tem que ter bem firme é porque a culpa aqui não é de Eva. Adão comeu e ele foi responsabilizado por isso. Então, vamos supor que Adão ele comeu com esse interesse de agradar a Eva. Será que ali ele não estava agradando a si mesmo? Não foi um pecado que ele cometeu agradando a si mesmo? Ele fez para agradar outro? Então, se Adão tivesse feito isso por amor a Eva, da mesma forma, ele teria colocado alguma coisa, no caso, o amor que ele tinha a Eva, acima da ordenança que o Senhor tinha feito. Então, ele estaria fazendo alguma coisa que era para agradar a ele mesmo. Então, de qualquer forma, aqui, Adão ele também pecou para agradar a si mesmo. Qualquer pecado que nós cometemos é com o fim de agradarmos a nós mesmos. É sempre o contrário do que o Senhor Jesus fez quando Ele veio aqui na terra, que foi não agradar a si mesmo. E agora vamos passar para um outro ponto, um outro trecho da palavra. Vamos para 2 Samuel, um outro pecado que a gente tem bem famoso. 2 Samuel capítulo 11, a gente vai ler alguns versículos aqui. Segundo Samuel capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Isso acontece no capítulo anterior. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito formosa. Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe: Não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Ela já tinha se purificado da sua imundície. Então ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Pelo que Davi enviou essa mensagem a Joabe: Manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo Urias a ele, perguntou este como passava Joabe, como estava o povo, como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias do palácio real, logo recebeu um presente da mesa do rei. Urias, porém, se deitou à porta do palácio real com todos os servos de seu senhor e não desceu à sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa.
Então perguntou Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica ainda hoje aqui e amanhã te despedirei. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. Mas à tarde Urias saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor. Não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta: põe Urias na frente da maior força da peleja. Então retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Tendo Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. Morreu também Urias o Heteu. Eu fico com dó, né, de Davi, porque ele foi um homem tão usado pelo Senhor, né, e hoje compartilhar sobre o pecado, a gente vai usar ele como exemplo negativo, né. Mas eu fico maravilhado também por essa história estar registrada na palavra. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se Deus quisesse, ele poderia simplesmente não ter contado essa história e ficar parecendo para a gente que um homem segundo o coração de Deus é um homem que não cai em pecado, um homem que não erra. Mas não é assim. O Senhor ele deixa a história registrada, deixa ainda outro pecado de Davi também registrado mais para frente. E a gente entende que ser um homem segundo o coração de Deus não é um homem que não peca jamais. É um homem que se arrepende, que busca o Senhor, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas agora, focando nesses textos que lemos, um primeiro ponto que me chama a atenção, esse na verdade é mais uma curiosidade, né, que eu sempre tive, estava lendo, que fala que, né, na época em que os reis saem à guerra, eu sempre falei, nossa, estranho isso, né, eles combinavam uma época para guerrear, né, novembro a gente vai guerrear. Eu estava lendo que isso acontece porque depois do período das chuvas, eles já saíam para tentar conquistar mais reinos. Eu li isso rápido, eu não tenho total certeza se é isso, mas foi o que eu vi alguns irmãos falando. Mas o ponto que eu quero tocar aqui é que aqui nós temos dois personagens principais, né? Além da Batseba, a gente tem Davi e Urias. E Davi, ele foi um homem que sempre foi usado pelo Senhor. Só que durante esse momento, a gente vê aqui que acontece algo que ele deveria estar fazendo e ele não faz. Porque é dito que na época em que os reis saem à guerra, é dito que Davi envia Joabe, mas ele fica em Jerusalém. O que acontece aqui é que Davi ele não cumpre com as obrigações que ele deveria ter cumprido. Se Davi tivesse saído para cumprir o que o rei deveria estar fazendo, ele não teria caído nesse pecado. E é isso que eu quero colocar também para nós. Porque todos nós, sem exceção, somos servos. Todos nós temos dons, temos serviços que o Senhor coloca para executarmos. E se nós não nos ocuparmos com o serviço que o Senhor nos deu, nós iremos ocupar o nosso tempo com outras coisas. E a gente vê o exemplo de Davi, que infelizmente cometeu esses pecados. Então, irmãos, que ocupemos o nosso tempo com as coisas que são do Senhor, com as ordenanças que o Senhor nos tem. E o outro personagem aqui é Urias. A gente vê Urias, diferentemente de Davi, ele fez o que ele deveria fazer. A gente vê no versículo 1 que os servos e todo Israel foi enviado e Urias foi junto, né, porque ele foi chamado lá da batalha. Então Urias ele deixou a esposa dele, deixou o que ele tinha em Jerusalém e vai cumprir com as obrigações dele. Davi o chama, né, Davi ele comete esse pecado, né, e seria feio, né, Urias descobrir isso. Então Davi o chama, né, para tentar fazer com que parecesse que o filho de Davi era na verdade filho de Urias. E Urias volta, né, Davi conversa com ele, né, vê como é que estava lá a peleja e fala para Urias ir para a sua casa, né, para descansar e assim poder parecer que o filho era de Urias. Só que Urias ele dá uma resposta maravilhosa para Davi, porque ele não vai. E os servos de Davi avisam Davi, ele não foi, ele está aqui ainda. E aí Davi pergunta para ele, por que você não desceu para a sua casa? Não tem uai, né? Mas por que você não desceu para a sua casa? E Urias responde no versículo 11, a arca, Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao relento.
Como poderia eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Irmãos, Urias, essa situação, a gente tem a situação de um homem que não quis agradar a si mesmo. Porque Urias, ele poderia muito bem ter ido para a casa dele, ele não ia pecar se ele fosse. Só que ele não acha justo, ele vê os outros ao relento, os outros, a arca do Senhor na tenda, ele não poderia fazer isso. Ele escolheu não agradar a si mesmo. E Davi continua tentando fazer com que ele vá, né? No versículo 13 fala até que embebedou ele, né? E mesmo assim ele fica firme na resolução dele de não ir, não agradar a si mesmo. E a gente vê, né, que Davi, ele vê que só tem uma opção, né, que é Urias morrendo. Infelizmente isso acontece. E esse coração, irmãos, de não agradarmos a nós mesmos, não é possível nós termos se nós não rejeitarmos tudo aquilo que nós desejamos. Não é possível a gente não agradar a nós mesmos se nós vivermos uma vida buscando os nossos interesses, buscando os nossos prazeres. Só é possível isso se nós nos entregarmos completamente ao Senhor para que seja Ele vivendo em nós, não nós mesmos. E a gente vê, né, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E isso não altera o status dele ser um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou, sim. Ele não fez o que agradava ao Senhor nesse momento. Mas o que acontece é que Davi se arrepende depois. E ele já tinha, né, tantas vezes deixado de agradar a si mesmo, né? A gente vê a história ali com a ursa e o leão que atacam, né? Ele poderia ter deixado de pegar umas ovelhas, mas ele escolhe não agradar a si mesmo. Ele faz o trabalho dele. A gente vê ali depois com Golias, né? Ele poderia ter falado, ele corria risco de vida olhando uma visão natural, porque Golias era muito mais treinado que ele. Ele vai lá e fala, o nome do Senhor está sendo blasfemado, ele vai e luta contra Golias, contra Saul. Ele poderia ter matado Saul 2 vezes, ele fala que não ia tocar no ungido do Senhor. Ele já tinha várias vezes escolhido não agradar a si mesmo, mas infelizmente nessa vez ele escolheu agradar a si mesmo, um ato totalmente egoísta. Mas vamos abrir agora em Salmos, capítulo 32, que a gente pode ver um pouco mais do desenrolar dessa história, né? Salmos 32, a gente vai ler o capítulo 1. Alguns irmãos falam que esse salmo ele foi escrito nesse contexto do pecado de Davi, que ele teria escrito isso depois que ele cometeu esse pecado, quando ele se arrepende. E Salmos 32, vamos ler o versículo do 1 ao 4, diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em quem não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se esgotou como em tempo de seca. A gente vê aqui, né, passou um tempo entre o ato que Davi cometeu e o arrependimento dele. Não sei exatamente quantos meses, né, mas foram alguns meses, porque o filho dele chegou a nascer. Na Bíblia que eu tenho aqui é dito que foi no ano seguinte, né, mas não tenho total certeza disso. Mas o fato é que ele conviveu algum tempo com esse pecado, sem ele se arrepender, até que Natan chega para ele, né, que acontece no capítulo 12. E durante esse tempo, a gente tem aqui no versículo 3 e 4 o que aconteceu com Davi enquanto ele conviveu com esse pecado. Ele fala que os ossos dele envelheceram, que o vigor dele se esgotou. E é somente isso que acontece conosco, irmãos, com o pecado. Quando a gente convive com o pecado, a gente só é trazido para nós dor e sofrimento. É claro, né? O pecado, ele é agradável e desejoso. Porque se não fosse, né, igual alguns irmãos falam, se o diabo aparecesse para a gente, né, o Pablo sempre fala, com chifre, com cheiro de enxofre, a gente vai correr. E da mesma forma o pecado, se o pecado fosse alguma coisa que instantaneamente já nos trouxesse dor e sofrimento, ninguém ia cometer. E infelizmente, né, muitas vezes a gente começa a olhar, né, pessoas que têm conseguido as coisas na base de pecado, né, a gente vê, por exemplo, colegas, né, que vão crescendo em cima de outras pessoas no mundo. E, infelizmente, a gente fica desejando essas coisas, fica querendo ser da forma como essas pessoas são. E até só abrir um parênteses, vamos lá para o Salmo 73,
Vamos ler só alguns versículos dele, que eu acho bem interessante essa questão de nós não desejarmos, né, o pecado, né, da forma como algumas pessoas fazem para estar crescendo nessa terra. Salmo 73, vamos ler versículo 3 ao 7. Diz assim: pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Versículo 3, agora o 4. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhes serve de colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles são inchados de gordura. Não tem limite às imaginações do seu coração. Agora vamos pular, vamos para o versículo 12, que fala assim: são assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Agora, versículo 16, quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente, tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, quão repentinamente são destruídos, totalmente consumido de terrores. Irmãos, a gente vê aqui, né, essas pessoas, né, nessa terra, muitas pessoas vão crescendo com o pecado, né, vão progredindo, né, na carreira, de diversas outras formas. Só que a gente vê que o fim dessas coisas é a destruição. O pecado, por mais que ele traga alguma bonificação, ela é temporária. Ela não é nada que nos satisfaz a longo prazo. O que o pecado traz é só destruição. E não importa a forma como a gente vive aqui na Terra, se a gente tem conseguido bem, se a gente não tem conseguido bem, o que importa é que um dia nós vamos estar com o Senhor. E hoje nós não devemos buscar o pecado. E foi só um parênteses, né? Vamos voltar lá para Davi, para a gente continuar vendo essa história, ainda no capítulo 32, de Salmo também, no versículo, agora o 5, né? Porque assim, Davi, como a gente viu agora, passou um tempo entre o pecado e o arrependimento, ele conviveu com isso por um tempo, e aqui no versículo 5 do capítulo 32 ele fala: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. Eu acho isso muito bonito, irmãos, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor, ele não fala ali para Davi: ó, Davi, você pecou, né? Bom, mas você está se arrependendo, bom, mas agora você vai ter que fazer isso e aquilo para eu te perdoar. Não, o Senhor não faz isso, o Senhor simplesmente perdoa. E é claro, como a gente viu, o pecado, ele tem as suas consequências. Davi lidou com essas consequências. O filho que ele tinha gerado ali foi morto. Mas o que era mais importante, que era o perdão do Senhor, foi dado a ele gratuitamente. E ainda nessa questão do arrependimento de Davi, quero ver, vamos ler aqui o capítulo 51, Salmo 51, vamos ler 6 versículos dele, porque o Salmo 51, ele também foi escrito nesse contexto do arrependimento dele, e aqui a gente consegue ver mais ele se arrependendo, e a gente vê que é de uma forma genuína. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim, Salmo 51, versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Vamos agora pular para o versículo 17, que diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Irmãos, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus por questões como essa, porque quando ele pecava, ele tinha um arrependimento que era genuíno. A gente foi lembrado há algumas semanas atrás, né, o Pablo falou, né, quando Natan chega para ele poderia muito bem ter falado: Natan, cala sua boca, eu sou o rei, ou mandado até matar Natan, mas não é isso que ele faz. Ele ouve ali o que Natan fez e ele se arrepende.
profundamente, como a gente vê aqui, ele se humilha e ele conhecia o Senhor, ele sabe que para o Senhor não é fazer oferta, não é dar sacrifícios, não é fazer coisas, temos que ter um coração para com o Senhor. E da mesma forma, irmãos, nós temos que ter esse coração quando nós pecamos. A gente não pode, independente de cargos que ocupamos nesse mundo, de cargos que temos na igreja, de quem nós somos, a gente não pode achar que essas coisas são alguma coisa. Davi era rei de Israel, ele era ungido pelo Senhor, e ele reconhece a miséria dele, ele reconhece quanto ele era pobre, miserável, e se humilha perante o Senhor, e assim também nós temos que fazer. Quando nós pecarmos, nos acheguemos ao Senhor e nos arrependamos mesmo de todo o nosso coração, porque o Senhor irá nos perdoar. E depois, que a gente vê esses pontos, a gente viu então que o Senhor ele nos perdoa, só que a gente viu também que o pecado ele é agradável, ele é desejoso, porque a gente vê Eva ali, ela encara a árvore, ela vê que é desejoso, agradável para dar conhecimento, etc. Davi, ele olha Batseba, vê que é formosa, então a gente pode pensar, por que a gente não vive o melhor dos dois mundos, Por que a gente não peca, depois pede perdão, o Senhor vai nos perdoar mesmo, a gente vai para o céu e vive bem aqui na terra, E um pensamento como esse, irmãos, ou pensar também em pecar, depois eu me arrependo, vou fazer aqui o que está sendo bom nessa hora. Uns pensamentos assim são totalmente contrários ao Evangelho. O Senhor, ele nos perdoa sim, mas ele não deseja que nós pequemos. Vamos abrir agora em Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. E agora vamos para o versículo 12, diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por último, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu gostaria até que desse para a gente ler o capítulo 6, o 7, o 8, que eles são muito interessantes para a gente ver sobre esse tema que estamos tratando. Até recomendo aos irmãos, se puderem depois, deem uma lida nesses 3 capítulos, que eu acho que eles são bem interessantes. Mas esses que lemos aqui já são bem interessantes para a gente ver. Porque, por mais que o pecado ele nos atraia, ele nos dê alguma recompensa, nós não podemos viver para o pecado, a gente não pode buscar o pecado. O pecado, quando ele ocorrer, tem que ser algum deslize, ele não pode ser algo que nós busquemos. Porque aqui é dito que fomos mortos com Cristo. O Senhor ele já levou os nossos pecados, nós não precisamos mais viver com esses pecados em nós. É dito também nesse parte que a gente leu do 12 ao 14, que o nosso corpo ele não tem que ser usado como instrumento para o pecado. Esse corpo, que é templo do Espírito Santo, ele tem que ser usado para servir ao Senhor, não para servirmos a nós mesmos. E aqui a gente vê, porque o que o pecado nos dá, o pecado nos atrai, pode dar alguma coisa temporária, mas o final dele é a destruição, o salário dele é a morte.
Mas quando buscamos, ou quando vivemos para o Senhor, o que o Senhor nos dá é a vida eterna, em Cristo Jesus. Então nós temos que buscar as coisas que são do Senhor, porque essas coisas não são ilusões. O que o pecado nos traz é somente ilusões, somente mentiras, que podem nos agradar por algum tempo, talvez alguns anos, mas o fim é a destruição. E uma última leitura que vamos fazer aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, vão ser alguns versículos, 44, 45 e 46, Mateus 13. Mateus 13, 44 ao 46. Diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando-o um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Eu sempre tive um pouco de dificuldade com esses versículos, com essas parábolas, porque eu pensava que era alguma coisa relacionada ao futuro, né, ao reino dos céus propriamente dito, a como seria no céu. Mas vendo o que alguns irmãos pensam, eu creio que esses versículos estão ligados diretamente à questão que estamos tratando aqui. Porque quando nós somos salvos, quando nós temos os nossos olhos abertos, tudo aquilo que a gente tinha da nossa vida, que a gente tinha vivido até ali, não tem valor nenhum. Porque tudo aquilo é pecado, a gente não está vivendo, a gente só pode agradar ao Senhor quando o Senhor faz algo em nós. Se nós antes não tínhamos o Senhor, tudo aquilo é lixo, não tem valor nenhum, como Paulo mesmo diz. Então, o que acontece aqui, nós somos esse comerciante, né? Esse homem que achou a pérola, e o que acontece é que ele vende tudo que ele tem, ele abandona tudo aquilo que ele tinha anteriormente. É assim que nós temos que ter. Ele abandona aquilo por amor ao Senhor, por aquilo que o Senhor tem, que é a pérola, que é o tesouro que é encontrado, que vale infinitamente mais do que qualquer coisa que a gente tinha anteriormente. E assim nós devemos fazer, irmãos, com os nossos pecados. Nós devemos abandoná-los também, porque já fomos tomados para Cristo. Só que, infelizmente, a gente ainda vai cair em pecado. Né? Assim, não tem como a gente viver uma vida perfeita. Né? A gente vê lá na Epístola de João, ele fala, né, que aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Então, assim, infelizmente, nós ainda vamos pecar, porque nós ainda temos esse desejo de agradarmos a nós mesmos. Só que, e às vezes também, a gente pode ter pecados que são recorrentes nas nossas vidas, e a gente até não se acha digno de se chegar ao Senhor, de pedir perdão para o Senhor, a gente crê que não é possível uma mudança em nós. Só que, irmãos, nós temos um Deus que é misericordioso. Também, na Epístola de João, é dito, né, que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele pode nos perdoar de qualquer coisa, irmãos. Nós temos que ter um arrependimento que seja genuíno quando nos achegarmos perante o Senhor. E Ele pode nos perdoar porque Ele veio a essa terra. Ele viveu como homem, assim como nós. Só que diferente de nós, Ele foi tentado, mas Ele saiu sem pecado. Então, Ele se compadece de nós. O Senhor, Ele não olha para a gente e vê, nossa, que pessoas miseráveis, continuam caindo. Ele sabe que nós vamos pecar. Mas nossa vida não deve ser para isso. Quando nós pecamos, temos que nos achegar a Ele, porque Ele é misericordioso e irá sim nos perdoar. E eu fico, né, com aquela passagem de 2 Coríntios, né, porque o Senhor, Ele vem a essa terra, Ele é gerado pelo Espírito Santo, Ele vive a vida aqui sem pecado e Ele escolhe morrer por nós, para que assim nós pudéssemos ser perdoados pelos nossos pecados. E lá em 2 Coríntios fala, né, aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, o Senhor, Ele já nos fez limpos. O pecado, ele já não tem mais poder sobre a gente. E isso não é por conta de nós mesmos, não é por conta de algo que nós podemos fazer, é por conta do Senhor, que veio aqui e não agradou a si mesmo. Então, mas isso é contrário àquilo que o mundo prega para a gente. A gente olha, né? Por exemplo, eu lembro quando eu estava no primeiro ano do ensino médio,
foi passado para a gente ver, dentre tantos livros, né, e filmes que são passados para a gente ver. Um dos filmes é aquele, alguns irmãos devem ter visto, chama Sociedade dos Poetas Mortos, que é com o Robin Williams. E eu lembro que a gente teve alguns debates sobre esse filme na sala, então, assim, eu não sei se o que eu vou falar que ficou para mim foi por causa desse debate ou se era a mensagem central do filme. Mas o ponto que ficou para mim ouvindo tudo aquilo era que o filme prega o carpe diem, que significa, né, curta o dia, aproveite o dia. E nós que somos pessoas como eu, assim, que vê rede social e tal, isso é o que a gente mais vê pregado hoje. O que o mundo mais prega é isso. Faça aquilo que você tem vontade, só se vive uma vez, curta o seu dia, aproveite, né? Você não vive muito tempo. Só que, irmãos, enquanto o mundo fala, fazei tudo para o seu divertimento, para o seu prazer, agrade a si mesmo, o Senhor nos fala, fazei tudo para a glória de Deus. E, irmãos, que tenhamos esse coração verdadeiramente. Então, assim, um resumo de tudo isso que eu estou falando, né, se por acaso ficou confuso, né, muita leitura, o que eu quero estar trazendo aqui, irmãos, é que não vivamos uma vida para agradarmos a nós mesmos. Porque isso, se vivermos para agradarmos a nós mesmos, é uma vida vazia. A gente vai ter algum aproveitamento aqui, vamos curtir algumas coisas. Só que, irmãos, isso não tem valor nenhum, daqui a pouco tudo isso passa. Mas o Senhor, a vida com o Senhor, ela vai ser eterna. Então, não busquemos as coisas do mundo, não busquemos a nós mesmos. E isso, irmãos, vai doer, vai trazer humilhação para nós mesmos, porque a nossa carne, ela continua conosco. Então, se a gente busca viver uma vida para o Senhor, a gente vai sofrer, a gente vai ser menosprezado. Só que isso não importa a vida que a gente tem aqui. O que importa é que um dia estaremos com o Senhor no céu. E que essa vida que temos aqui tem que ser vivida totalmente para o Senhor. É isso.